Começar? Salmos no capítulo 132. Enquanto eu vou... Salmos capítulo 132. Nossa, seria tão bom se tivesse aquele versículo aqui. Tá bom. Salmos 132, verso 1. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, eu estou na versão King James. Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições. Como ele jurou ao Senhor e jurou ao Deus de Jacó, certamente eu não entrarei no tabernáculo de minha casa, e nem subirei à minha cama, e não darei sono aos meus olhos ou cochilo às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Eu sei que vocês já oraram por mim, mas eu queria orar por nós hoje. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, o Senhor que é o autor dessa palavra, que inspirou homens para escreverem, que fala até hoje. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, que nos faça conhecer aquilo que o Senhor quer ensinar, que toda resistência, que toda muralha, que toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento do Senhor seja derrubada hoje, que hoje nós venhamos a conhecer um pouco mais do Senhor, um pouco mais do Teu amor e do Teu propósito para nós. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Esse é um salmo que mexe muito comigo, é um salmo que eu amo muito, porque fala de um desejo, muito mais que um desejo, né? É um compromisso. Davi, ele falando sobre construir o templo, construir um lugar para habitação. Claro que nós sabemos que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, mas falando sobre construir esse lugar, que representativamente é a habitação do Senhor, ele diz, eu não darei sono aos meus olhos. E o sono é algo que a gente ama muito, né? Eu particularmente não gosto muito, né? Eu falo que o sono, ele me lembra todos os dias que eu sou humano, porque o homem ele pode fazer tudo. Ele pode ser o mais forte, ele pode ser o mais inteligente, ele pode construir prédios e ele pode inventar as coisas mais incríveis, mas em certo momento do dia ele vai babar no travesseiro. Então eu acho que o sono é um constante lembrete de que a gente não é Deus. Eu acho muito, às vezes é meio incômodo dormir para mim, porque eu sou um pouco hiperativo, então eu quero fazer as coisas, mas aí o sono vem, tem que dormir. Só que, num geral, a gente gosta de dormir, não é verdade? E eu penso que um voto de sono, uma vigília, quem já fez vigília aqui, sabe como é um compromisso, né? É algo que você tem que se decidir, amar muito mais a Deus do que a si mesmo, porque aí quando chega ali por volta das 3 da manhã, que você já não está mais sabendo a diferença entre a mão esquerda e a mão direita, realmente é um compromisso. E eu penso no nível de amor que Davi tinha pela casa e pela presença do Senhor, para fazer um voto como esse. Diz que ele jurou ao poderoso de Jacó. Foi um juramento, um voto que ele cumpriu. Claro que Deus, a gente sabe no contexto histórico que Deus não deixou com que ele construísse esse templo, por conta do sangue que ele tinha derramado em guerra, mas ainda assim o desejo dele foi vivo e ele juntou recursos e ele fez por onde, quando o filho dele Salomão veio, construir o templo. Mas o que eu queria dizer antes da gente voltar para esse texto, uma pergunta que eu queria fazer, é qual o propósito de Deus para a humanidade? A gente vai entender porque essas duas coisas estão juntas, mas pensa aí rapidão, qual o propósito de Deus para a humanidade? Porque Deus criou o homem, porque depois que o homem caiu, Deus insistiu em falar com o homem, porque Jesus morreu, para onde Deus quer nos levar? Qual é o fim de tudo isso? Sabe, eu fico pensando que em toda a Bíblia, a começar do Gênesis e até o Apocalipse, existe uma razão pela qual Deus faz o que faz. Eu não sei se para você às vezes acontece esse tipo de questionamento. Por que Deus, ser eterno, soberano e todo-poderoso lá no céu, ele de repente tem uma ideia de criar um mundo e criar um ser vivente do barro e se relacionar com esse ser,
E eu penso que ele, por ser onisciente, às vezes ele ali diz que ele formou o homem do barro, ele mesmo, não foi algo que ele falou, foi algo que ele fez, denota ali pegar e realmente moldar o homem. Eu penso, enquanto ele moldava, ele pensando e sabendo que aquele homem iria traí-lo eventualmente, e ainda assim ele terminou de fazer o homem. E ainda assim, sabendo e tendo em mente que esse homem ia trair, ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. E quando ele caiu, ainda sabendo, desde antes dele cair, que ele iria cair, ele insiste. E insiste. Sabendo que o homem iria negar e negar e negar, e insiste tanto que chega até Jesus. E quando Jesus morreu, ele sabia o quanto que ainda ia demorar, quantos que ainda o iam rejeitar, quantas vezes nós iríamos rejeitá-lo antes de aceitarmos caminhar com ele. Por que toda essa insistência de Deus? Qual que é o fim de tudo isso? Eu queria que a gente vai correr um pouco pela Bíblia, então algumas coisas, se você não quiser abrir, eu vou estar lendo. Mas eu acho interessante que quando Deus cria o homem, é claro, ele dá um mandato cultural, ele fala para o homem que ele deveria cuidar do jardim, mas eu penso que é até engraçado, né? Porque Deus não precisava de jardineiro. Se ele quisesse criar um jardim que não precisasse ser cuidado, ele poderia, mas o homem tinha que trabalhar. Só que eu fico pensando que no final das contas, o propósito de Deus era o final da tarde. Era quando o homem terminava ali o seu trabalho e ele se recolhia para perto de Deus e Deus falava com ele. E aí o homem sai do jardim, né? Acontece a queda, sabemos, e ele é expulso do jardim, é expulso daquele lugar maravilhoso. E abre comigo em Gênesis no capítulo... O meu devocional esse ano começou de Gênesis, né? Sempre no início do ano a gente faz aqueles planos de leitura, então está em Gênesis e dessa vez eu estou tendo uma visão de Gênesis como eu nunca tive antes, cara. É muito lindo como Deus ele vai trabalhando com tanta paciência com o homem, enfim, é muito legal. E aí a gente vê assim, na genealogia de Adão, capítulo 5, diz assim, versículo 1, Gênesis 5:1. Genealogia é essa parte da Bíblia que a gente costuma pular. Diz assim, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos e gerou filhos e filhas. E aí vai falar, no caso... de Sete, que gerou Enos, eu estou pulando porque senão a gente vai demorar um tempo aqui, e Enos que gerou Cainã, e Cainã que gerou Malael que gerou Jered, e Jered que gerou Enoque. E aqui é onde eu queria chegar. E vai dizer, e Jered viveu, e depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jered foram 962 anos, eu estou no versículo 21. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, porque Deus o tomou. Então a gente vê, depois que o homem cai, seguindo a história, um homem que não fez nada de especial. Tem literalmente 3 versículos na Bíblia falando sobre ele. Mas foi um homem que foi arrebatado. Não sei você, eu não costumo ver muita gente sendo arrebatada para ficar lá para o céu, não. Então, algo de especial esse homem deve ter feito para conseguir tamanha façanha de ser arrebatado. E a única coisa que ele fez foi andar com Deus. A única coisa que ele fez. E eu não sei se você já caminhou com alguém, né, nesses projetos fitness que às vezes a gente faz, a gente sai para caminhar. E quando você caminha com uma pessoa, muitas vezes você não está conversando, até porque muitas vezes você está ofegante, então não dá para falar. Mas você está ao lado da presença daquela pessoa. Fala de estar num caminho ao lado de uma presença. Enoque andou perto da presença de Deus. E aí eu fico pensando que vai seguindo a história, e aí vem Abraão. E aí Deus chama Abraão e diz, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí tem um certo episódio, a gente não precisa abrir, mas tem um certo episódio que eu acho muito legal. Que está ali passando a representação de Deus e 2 anjos,
passando perto do arraial ali de Abraão, e aí Abraão chama aqueles homens para comer com eles. E aqueles homens, um deles sendo Deus, segundo a própria Bíblia, senta e come com Abraão. E Deus chama Abraão de amigo. E aí a gente vê Noé, e diz que Noé também andou com Deus. E aí a gente vai ver Jacó, que parou num lugar e viu a habitação de Deus e lutou com Deus. Então, ao longo de todo o Gênesis, um esforço de Deus por fazer a sua presença estar perto daqueles que chamavam por ele. Eu fico pensando em Abraão, que por onde ele passava, ele colocava um altar para a presença de Deus, um altar a Deus, porque ele fazia questão da presença. E aí a gente vai ver Moisés. E agora abre comigo em Êxodo 15. Qual que era o clamor de Davi? Construir um lugar para a habitação da presença, certo? Aí a gente vai ver Êxodo 15. Depois que Moisés sai e tira o povo do Egito. No versículo 2. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para Ele uma habitação. Eu prepararei para Ele uma habitação. Esse clamor que estava em Davi não começou em Davi. O clamor para preparar uma habitação para Deus começa em Moisés. Moisés diz: eu prepararei um lugar. E a gente vai ver durante todo o Êxodo, Levítico, Números. Eu fico impressionado porque, se você já teve a oportunidade de ler Levítico, tem umas coisas tão pequenas que Deus pede assim para o povo, a nossa visão é tão pequena. Porque se a lepra for amarela, o pelo ficar branco, você vai fazer dessa forma. Mas se a lepra for branca e o pelo, entendeu? Coisas que a gente fala, gente, para que isso? Mas Moisés era diligente em fazer tudo exatamente como Deus falou, porque ele sabia que se ele fizesse tudo da forma como Deus ordenou, a presença habitaria no meio deles. E aí lá em Êxodo 29, 45, 46, se você quiser abrir, amém, senão eu vou ler aqui. A gente entende que esse clamor que teve em Davi, que teve em Moisés, que teve em vários homens de Deus ao longo da Bíblia, não é deles mesmos. É um clamor colocado pelo Espírito de Deus. Êxodo 29, 45. Vai dizer assim: e habitarei entre os filhos de Israel, e serei o seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que eu habite entre eles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Para que Deus tirou o povo do Egito? Um propósito: habitar no meio deles. Qual que era o propósito de Moisés? Por que Moisés ele ficou tão louco quando ele viu o pecado do povo? Por que ele era tão melindroso, se é que eu posso usar essa palavra, para cumprir cada um dos mandamentos? Porque ele sabia que se cada um daqueles mandamentos, se cada um daquelas ordenanças, se cada uma daquelas diretrizes fosse cumprida, então o Senhor habitaria no meio do povo. E aí se cumpre o que Deus disse: eles serão nação santa para mim, um povo de sacerdotes, meus escolhidos, o meu povo. É para isso que Deus tirou o povo do Egito, para habitar no meio deles. E aí a gente vai ver Davi repetindo isso. E aí a gente vai ver Apocalipse. Pulei. E sabe como é que Apocalipse, como é que a Bíblia termina? Se você quiser abrir, pode, senão eu vou ler aqui também. Apocalipse 21, no versículo 3. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus. Exatamente o que dizia lá em Êxodo. Então deixa eu te falar uma coisa: o propósito de Deus não só para o povo de Israel, mas para o povo dele na terra, é habitar no nosso meio. Eu habitarei no meio deles, e eu serei o seu povo.
e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. É esse o propósito de Deus. Mais do que isso, o que define o que é o povo de Deus é o fato da presença estar no nosso meio. A gente vai ver lá em Êxodo também, no momento em que o povo peca, e aí Deus fala que não irá mais no meio deles. Moisés corre para o tabernáculo e fala com Deus: Deus, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Como eu e o meu povo podemos saber que achamos graça aos teus olhos, senão pelo fato de andares conosco, de estares no nosso meio? É pelo fato de estares no nosso meio que somos separados dos outros povos da terra. Sabe o que separa a igreja do resto? O fato da presença estar no nosso meio. Se a gente tivesse as mesmas músicas e tivesse esse mesmo lugar e falasse as mesmas palavras e se reunisse semana após semana e tivesse 1000 atividades, mas se a presença não estivesse, nós seríamos como qualquer outro povo. Pior, nós seríamos pior, porque eles, pelo menos, viveriam como eles quisessem, mas a gente estaria fingindo alguma coisa, e o pior é que muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente se acostuma a fazer as coisas, a ter cultos, a ter momentos com Deus, a fazer atividades para Deus sem a presença. Mas o que diferencia a gente de um bando de bobo que se reúne num lugar semana após semana é a presença. Se Deus não está no nosso meio, nós não somos nem povo dele. Então, o que eu quero dizer? Ao longo de toda a Bíblia, Deus fez questão de colocar um clamor no coração dos seus servos: eu quero habitar no meio de vocês. E esse é o propósito de Deus para com a igreja. Mas qual que é a nossa parte nisso? E aqui onde eu queria chegar. A igreja, da mesma forma como Moisés disse que iria construir um lugar para a habitação de Deus, a igreja é a forma que Deus encontrou para habitar no meio dos homens. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios. Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Amém? Diz assim, Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, e sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós sois juntamente edificados para se tornarem habitação de Deus, através do Espírito. Sabe para que nós estamos sendo edificados juntos? Para nos tornarmos a habitação de Deus. Pedro vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz assim, que vocês são pedras vivas, e estão sendo edificados como um templo. Então Deus, quando Ele salva a igreja, e Ele limpa a igreja, e Ele tira os pecados da igreja, e Ele constrói, Ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. Essa palavra edificarei tem um tom muito de construção. Eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Por quê? Porque Deus está construindo um lugar, um templo que não é feito por mãos humanas. Um templo que é feito de pedras vivas. Uma casa que somos nós. E o que eu queria te chamar hoje, o pedido, eu não sei, a direção que o Espírito Santo tem para essa noite, é: aqueles que andam comigo compartilham dos meus desejos. Na verdade, a Bíblia diz que a mente de Cristo está em nós. E o desejo de Cristo é habitar no nosso meio. Logo, o nosso desejo deve ser: habite em nosso meio.
O mesmo clamor de Moisés: construirei para você um lugar. O mesmo clamor de Davi: eu não darei sono aos meus olhos. O mesmo comprometimento de Davi: o que for preciso fazer para que o Senhor habite no nosso meio, eu farei. Eu não darei sono aos meus olhos e nem descanso às minhas pálpebras, até que eu construa um lugar para a tua habitação. Esse clamor nós temos que ter. Amém? Agora fica a pergunta: como eu construo um lugar para a habitação de Deus? Como? O que eu tenho que fazer de forma prática para chegar a isso? A primeira coisa, que é importantíssima, e a gente vai ficar em Efésios, vai rodar um pouquinho pela Bíblia, mas deixa sua Bíblia aberta em Efésios, por favor. Que vai falar, a carta de Efésios, ela vai falar sobre isso, né? Ele começa falando sobre o propósito de Deus para a igreja. Aqui no capítulo 2 tem esse texto que a gente acabou de ler. No capítulo 4... no capítulo 3 vai dizer também de umas orações que Paulo faz relacionadas a isso também. Depois eu peço que você leia. Eu iria ler, mas não vai estender muito. Mas no capítulo 4, logo depois que Paulo diz amém a essa oração, ele diz, versículo 1: portanto, no português denota, já que isso é verdade, já que isso tudo que eu falei nos capítulos anteriores é verdade, de que Deus está construindo uma habitação para Ele, de que a igreja foi o plano de Deus, de que vocês têm que crescer em amor. Eu oro, ele vai dizer no capítulo 3, eu oro para que vocês conheçam a altura, a largura, a profundidade e conheçam o amor de Cristo. Então, já que tudo isso é verdade, portanto, agora, o que vocês têm que fazer? E aí vai dizer no capítulo 4, versículo 1, eu, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, por todos e em todos. A primeira coisa que é necessária para que nós venhamos a construir uma habitação para o Senhor, para que Deus venha habitar no nosso meio, é unidade. Repita comigo: unidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é casa de Deus. Heresia. Nós somos casa de Deus. A Bíblia vai dizer, em Hebreus, capítulo 3, que Cristo foi fiel em toda a sua casa, a qual casa somos nós. O que vai dizer no versículo que a gente acabou de ler? Versículo 22 do capítulo 2, no qual também vós juntamente sois edificados. É juntos. Pedro não vai dizer que nós somos templos, apesar de sim Paulo dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, mas Pedro vai dizer que nós somos pedras, partes de um todo que está sendo construído para carregar a presença de Deus. Um tijolo não é uma construção. Eu não posso morar num tijolo. Eu moro numa casa, numa junção de tijolos. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que o Espírito Santo, para que Deus, para que a presença de Deus venha habitar em nosso meio, é que nós venhamos a nos unir. Evangelho individualista não existe. Eu não posso, como a gente bem sabe, e eu creio que você saiba disso por você estar aqui, né? Que eu não posso ir na minha casa, sozinho, isolado. Sou o templo do Espírito Santo, eu sou igreja. Não, nós somos igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos corpo de Cristo. Você não é corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. É muito perigoso o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo onde constantemente nós somos levados a acreditar que o Evangelho é sobre eu, é sobre mim. O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre nós, é sobre o plano de Deus para a humanidade. É óbvio que o Espírito Santo te ama e te conhece individualmente. A Bíblia diz que Ele conhece até o seu nome, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o plano de Deus para nós tem a ver com o nós, tem a ver com o todo. Porque não quer dizer que por você estar aqui, você está congregando. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não entende. Claro, você estar aqui é importantíssimo, mas não é o fato de você entrar por uma porta, sentar no seu lugar, ouvir uma palavra e sair, sem nem falar com ninguém, que você virou igreja automaticamente. O ser igreja é ter a unidade muito mais do que frequentar um mesmo lugar.
Porque frequentar o mesmo lugar, eu frequento o mesmo shopping, com contagem todo. Nem por isso eu tenho vínculo com eles. E a gente vive um tempo onde é muito fácil eu entrar e sair por uma igreja e não ter vínculo com ninguém. Mas para que Deus, onde é que Deus habita? Onde é que Deus está? Segundo o que Cristo disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o primeiro segredo para que nós venhamos alcançar a presença é a unidade. Amém? Por isso Paulo se esforça para falar sobre isso. Para nos lembrar que aquilo que nos une, isso não quer dizer uniformidade, gente. Não estou dizendo para você se tornar igual, até porque depois ele vai falar disso. Mas é uma unidade que olha para aquilo que nos une. Eu sei que eu e você temos muitas diferenças. Idade, gostos, jeito. Mas a gente tem muito mais que nos une. E as coisas que nos unem são muito maiores do que as coisas que nos separam. Porque eu tenho o vínculo da paz pelo Espírito Santo. Porque eu tenho uma só fé, um só batismo. Paulo vai dizer, tenham vós um só modo de pensar. E às vezes por tão pouco, a gente perde esse vínculo da paz. Por tão pouco. Deus não pode habitar numa casa dividida. Mais do que isso, uma casa dividida não subsiste, segundo o que o próprio Jesus disse. Uma casa dividida contra si mesmo não fica de pé. Que hoje nós venhamos a nos esforçar mais uma vez pela unidade. Que nós venhamos a lembrar de pessoas que muitas vezes nós rompemos laços. É tão sério isso que Jesus vai dizer que quando formos entregar uma oferta e lembrarmos que eu tenho algo contra o meu irmão, que eu nem entregue a oferta, que eu deixe ela de lado. Vá me resolver, volte e depois entregue a oferta. Porque Deus habita onde há unidade. Amém? A Bíblia diz, nesse próprio texto, que nós somos membros da família de Deus. Deus é um pai por natureza. E eu acho isso legal porque tem vezes que eu e a Débora a gente encrenca um pouco, né? É normal, o irmão tem dessas. E minha mãe, ela entra em pânico, ela odeia, não importa quão leve seja o desentendimento, ela já fica nervosa e já quer ir embora, e eu não entendo por que ela estressa tanto, mas ela fala, filho, eu não aguento ver vocês. E eu penso que se às vezes minha mãe, ela fica assim muitas vezes por causa de alguma coisa que a gente quer comer, eu quero comer o que ela quer comer, e a gente tem que discutir ali. Se minha mãe se estressa por causa disso, imagina Deus, vendo o nível de... Desculpa, eu não encontro outra palavra, treta que a gente arranja junto, gente. Imagina o coração dele olhando para isso. Por favor, que nós venhamos a preservar a unidade pelo vínculo da paz, pelo Espírito Santo. Então hoje, faça uma varredura na sua vida. Pensa, o que está precisando resolver. Amém? Que nós venhamos a ser um. Mas não para por aí. Paulo vai continuar. E no versículo 8, a gente leu até o 6. Aí vai dizer no 7, mas sabemos que, ele vai dizer, né, somos todos aqui, um pelo Espírito, um pela ceia, um pelo batismo, mas, versículo 7, a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, quando ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E vai dizer o versículo 9, vamos para o 11. E diz assim, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, atiradas para lá e para cá, carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, o Cristo. Vamos parar por aqui. Logo depois que Paulo fala de unidade, ele começa a falar de dons e de serviço. Porque, na verdade, a obra de construir uma casa, um templo para o Senhor, ela não é passiva, ela é ativa. Foi muito trabalho que foi requerido para construir o tabernáculo e muito mais trabalho para construir o templo de Salomão. Muito trabalho, duro.
Fico pensando no tal do Bezalel e do Aholiabe, de outros homens que trabalharam na construção do tabernáculo, que tiveram que fazer coisas tão milimétricas. Você vai fazer nessa medida, dessa forma, com esse material. Foi muito trabalho, porque dá trabalho construir a igreja. Mas Ele conta conosco nesse processo, e por isso a Bíblia diz que Ele deu dons aos homens. Então parte da construção da igreja é o serviço. Diz comigo, serviço. Então é unidade e serviço. Tá bom? Serviço. Todo serviço na casa de Deus deve ter um foco. Qual que é? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Se o seu serviço, se o que você está fazendo, não tem como fim o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e a gente vai falar sobre isso, e a edificação do corpo de Cristo, esse serviço não é um serviço a Deus, qualquer outra coisa. Por quê? Olha, ele vai falar dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres e dos apóstolos. Então só nesses 5 ministérios a gente já tem bem claro isso. O apóstolo vai para um lugar onde ainda não existe o evangelho, e ele desbrava, e ele começa um trabalho. E depois disso, que ele começa esse trabalho, vem o evangelista, e ele começa a evangelizar, ele começa a trazer pessoas, e aí quando essas pessoas chegam, elas são cuidadas pelos pastores, ou pelo pastor da casa, que cuida delas, e os mestres, eles ensinam a palavra e não deixam com que eles se desviem, os profetas trazendo a voz de Deus para o povo, e tudo se alinhando para que aquela igreja cresça saudável. Então é tão perfeito o que Deus fez, de dar dons, que todos se alinham para que a igreja cresça saudável. Mas aí eu pergunto, quem que faz a obra de Deus? Aí você pode me responder, os ministeriados, o pastor, o profeta da igreja tal, o mestre que ensina na EBD. Olha o que diz o versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Quem realiza a obra do ministério? Quem são os santos? Nós. Então a obra do ministério não é para os ministeriados. A obra do ministério é para mim e para você. Então, o evangelista, muito mais do que evangelizar, ele leva a igreja a se tornar uma igreja que evangeliza. Então, toda a igreja, num só esforço, vai e busca os perdidos. E o mestre, muito mais do que ensinar a palavra, ele ensina a igreja a amar a palavra. E a igreja como um todo ama, busca e se aprofunda na palavra. Não é só do pastor o lugar de cuidar, mas toda a igreja junta, cuida e levanta uns aos outros. E ainda que exista um profeta que vai levar as pessoas para essa realidade, a Bíblia também diz que todos podem profetizar. Então a obra do ministério não é feita por um ou por outro, mas por todo aquele que se coloca numa posição de ser trabalhado por Deus e de se deixar ser usado por Deus. E aí eu me pergunto, por que tantas pessoas, a única obra que fazem é esquentar o banco? Gente do céu, tem tanta coisa para fazer, tem tanto trabalho. Tanto trabalho, eu fico pensando, se o servente de pedreiro, ao ver o pedreiro ali trabalhando, ficasse só sentado, olhando ele ia ser demitido, claramente, porque tendo tanto trabalho a ser feito, alguém parado é inadmissível. Você não vê gente, a não ser, não vou falar isso não, eu ia falar a não ser em algumas construções, que são impulsionadas por alguns órgãos, num geral a gente não vê as construções com pedreiros parados. Com os trabalhadores parados, eles têm que estar em movimento, e aí vem o encarregado, e ele começa a movimentar aquela obra, e aí vem o gestor, para que todos estejam desempenhando a sua função, e que aquela obra seja concluída. Para que não fique, como algumas obras, paradas por 3, 4, 5, 6 anos, porque tem muito trabalho a ser feito. Então não fica parado. A obra é minha e é sua. Não é só para ministeriados, se a gente pode colocar assim. Amém? Nós somos responsáveis pela obra de Deus. Então, é sim para você buscar os perdidos. Então,
é sim para você se aprofundar na palavra. Então, é sim para você, quem sabe, até profetizar. É sim para você cuidar uns dos outros. É sim para você alcançar lugares ainda não alcançados. É para mim e para você. A obra do ministério. E até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E à estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo. A igreja já atingiu a maturidade completa. Nós já somos perfeitos. Não. Já chegamos à unidade da fé? Então ainda tem trabalho a ser feito. Amém? Amém. Mas tem mais uma coisa. Quando Paulo termina de falar sobre o serviço, ele começa a dizer, no versículo 17, lê comigo, capítulo 4. Diz assim: E portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade de sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela cegueira de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda impureza e com ganância. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que o tendes ouvido e por eles foste ensinado, como é a verdade que está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado para a justiça e verdadeira santidade. Então, para que nós venhamos a construir um lugar para habitação, é necessário unidade. Repete comigo, unidade. É necessário serviço, mas é necessário santidade também. Amém? A Bíblia diz, Paulo diz, tira o velho homem e põe o novo homem. E até o versículo 21 do capítulo 5, ele vai falar sobre a forma e a conduta de um cristão que foi renovado pelo Espírito Santo. A santidade, ela é essencial. Essencial, talvez uma das mais importantes, um dos mais importantes atributos para aquele que quer estar na presença de Deus. Quando tem um versículo que a gente fala muito, um texto que a gente fala muito, quando o povo ele não quis subir ao monte e pediu para Deus falar com Moisés e Moisés falar com eles. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, mas o povo deveria ter vontade de ficar com Deus. E quando Moisés chega lá, indignado para Deus, Deus, o povo não quis subir ao monte. Aí Deus vira e diz, que bom que eles fizeram isso. Porque senão eu teria que matar muitos deles. Porque a presença de Deus, ela exige santidade. E se aquele povo não andasse em santidade diante da presença de Deus, eles seriam exterminados. A Bíblia vai dizer em Isaías, quem pode habitar com o fogo consumidor? Quem pode? Mas eu não quero trazer aqui uma mensagem legalista, dizendo que você agora está expulso da presença de Deus, não. Hebreus vai dizer que nós temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho, glória a Deus por isso. Mas o mesmo autor que diz isso, também diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Que se insistirmos na prática do pecado, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de fogo que consumirá os inimigos de Deus. Então, a Bíblia não mudou no Novo Testamento, é a mesma Bíblia e o mesmo Deus. O nosso Deus continua sendo fogo consumidor. E ainda assim, nós queremos habitar com Ele, então alguém tem que mudar. Deus não vai deixar de ser fogo consumidor. Deus não vai deixar de ser santo. Mas a gente pode deixar o velho homem e se revestir de um novo homem. Lá em Salmos, no capítulo 22, se eu não me engano, não precisa abrir, a não ser que você queira, vai dizer, quem subirá ao monte do Senhor? Quem lá habitará? Aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro. Aí a gente fala, mas isso é do Velho Testamento. Não, agora abre comigo, em Tiago 4. Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo.
limpar as mãos e purificar o coração. As mãos falam das nossas atitudes. Limpai as mãos, pecadores. Quantas vezes temos andado com Deus com as mãos sujas? E certamente pecamos, eu não estou dizendo que a gente não peque mais, mas existe uma caminhada que Deus nos chama a trilhar, que é de glória em glória. E muitas vezes a gente vê a caminhada do cristão como de glória em menos glória. Porque parece que quando ele se converteu, e no início da sua conversão ele era comprometido e firme com Deus e deixou tudo e abandonou os amigos, e aí ao longo da caminhada ele volta a fazer concessões que ele tinha deixado para trás, mas ele diz: limpe as mãos, pecadores. Mas tem uma coisa: purifique também o coração, vós de espírito dividido. Então o que torna o seu coração sujo? Um espírito dividido, uma mente dividida, que ora está cá, ora está lá, que muitas vezes está pendendo sim para Deus, mas que outras vezes pode ser que você não tenha chegado a sujar as suas mãos, mas o seu coração está distante, está dividido, te atrai. Purifica o coração, purifiquemos o coração, que Jesus venha ser o único alvo, o único motivo, e assim como Paulo diz, considerar todo o resto como esterco, para ganhar a Cristo. Nós, de espírito dividido, temos que purificar o nosso coração, porque não tem outra forma de se achegar a Deus, senão de mãos limpas e coração puro. Quem subirá ao monte? O de mãos limpas e de coração puro. Amém? Então, tendo essas três coisas, a unidade, o serviço e a santidade, olha o que acontece. Volta comigo para Efésios. Quando ele termina de falar sobre a santidade, sobre o padrão de conduta do cristão, ele começa um assunto que a um primeiro momento parece desconexo. Parece não ter nada a ver com o que ele está falando. Olha só, versículo 21, ele vai terminar dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mas aí vem o versículo 22, e ele começa a falar sobre esposas. Sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Parece desconexo, mas vamos continuar lendo. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E maridos, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele se entregou e ele nos lavou, e ele é o principal interessado em nos apresentar para ele mesmo como igreja santa. Ele é o principal interessado. Diz que a casa é dele, a casa não é nossa. Cristo está empenhado em nos fazer crescer para sermos morada de Deus. É dele o interesse. A Bíblia diz: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Não só isso, lá em Judas vai dizer que aquele que tem poder para vos confirmar na fé. Ele quer nos ver nesse lugar. Ele vai nos levar a esse lugar em nome de Jesus. E quando isso acontecer, olha onde é que a gente chega. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo e a igreja serão uma só carne. Cara, eu não sei se você está entendendo não, de verdade. Você vai ser um com Jesus. Ele não somente vai habitar no meio do povo, ele vai ser um. Vai ser tão próximo, tão perto,
se tão somente a gente se empenhar na mesma intensidade que todos esses homens de Deus, eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou dar sono às minhas pálpebras, enquanto eu não construir um lugar para a sua habitação. Amém? Que o nosso maior amor venha a ser a presença. Que o nosso maior desejo venha a ser a presença. Que o nosso maior anseio venha a ser estarmos santificados, estarmos unidos. Por quê? Por que eu vou ter que resolver minha treta com aquela pessoa? Eu não quero. Mas você ama a presença, então você ama a pessoa, então você vai resolver. Ah, mas por que eu vou servir? Eu não quero, hoje está chovendo, eu quero ficar em casa, eu não quero cuidar de pessoas, dá preguiça. Eu não quero evangelizar, dá preguiça. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa, você ama a presença, então quem ama a presença serve. Ah, mas eu não quero deixar esse pecado. Eu não quero me santificar, mas você ama a presença, então quem ama a presença ama menos o pecado e deixa o pecado, porque ama a presença. Que nós venhamos a amar a presença e que isso venha a ser o nosso combustível. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Oh, Jesus. Oh, meu Deus, é por causa da Tua presença, Jesus, que nós não somos como os outros povos. É isso que faz diferença, Jesus. É a Tua presença. É o fato de estares conosco, Jesus. Eu peço que o Senhor, Espírito Santo, intensifique a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo, que nós venhamos a provar mais uma vez da Tua presença hoje, como temos provado ao longo de todo esse culto. Eu te peço, Espírito, o Senhor que vai concluir a boa obra em nós, que tem trabalhado, eu peço que hoje o Senhor venha mostrar a cada um a área que está em falta. Espírito Santo, que nós venhamos a ser uma igreja empenhada, uma igreja que ama a Tua presença e que se for preciso, Deus, deixar. Espírito Santo, se for preciso, amar mais. Espírito Santo, nós faremos porque amamos a Tua presença. Espírito Santo, nós estamos cansados de viver a nossa vida com a presença sendo apenas uma ideia. Nós queremos provar, Jesus, provar da Tua presença. Nós queremos amar a igreja e amar aquilo que o Senhor amou e trabalhar para construir aquilo que o Senhor trabalhou para construir. Coloque em nós esse mesmo desespero por ter a Tua presença. Deus, que a Tua presença venha valer mais que o nosso sono, mais que a nossa comida, mais que o nosso pecado, mais que o nosso orgulho. Oh Espírito Santo, que pela Tua presença nós venhamos a fazer e deixar de fazer. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. Vem, nos dá mais amor. Quantas vezes, Espírito Santo, estamos endurecidos e já não sentimos mais que o Senhor está aqui. Espírito, hoje só queremos uma coisa, Deus. Só uma coisa é necessária, Deus, estar com o Senhor. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje
sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus pede de nós nessa noite é um empenho. Eu não vou descansar. Eu não vou me acomodar até que eu construa uma casa para Ele. Queridos, todos esses passos, de forma tão clara, foram colocados a nós. Mas nenhum deles a gente consegue sem esforço. Caminhar com alguém, ser um com alguém, ter unidade com alguém, ou no corpo, não é algo que não vai exigir nada de nós. Não é fácil, não é fácil. Às vezes perdão, caminhar a segunda milha, ter longanimidade,